Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa das visões mais fascinantes e ao mesmo tempo complexas da Bíblia, a visão do novo templo em Ezequiel. Pensa só, ela foi dada bem no meio de uma crise profunda, então isso aqui não é só uma planta de arquitetura, sabe? É, na verdade, um farol de esperança sobre a santidade e, acima de tudo, a fidelidade de Deus. Vamos começar. Bom, nosso roteiro está dividido em 4 partes, bem direto ao ponto. Primeiro, a gente precisa entender o cenário, a crise do exílio. Depois, vamos olhar para o projeto divino do templo. Em seguida, o grande momento, o retorno da glória de Deus. E, por fim, como tudo isso transforma a vida da comunidade por completo. Então, para a gente entender de verdade o tamanho dessa visão, a gente precisa primeiro voltar no tempo, se colocar no lugar daquele povo. É nesse cenário de completa desolação do exílio na Babilônia que a promessa de Deus se torna algo, uau, simplesmente radical. Olha só essa linha do tempo. Quando Ezequiel recebe essa visão, em 573 a.C., já faziam 25 anos que ele estava no exílio. Jerusalém? Bom, Jerusalém já estava em ruínas há 14 anos. A esperança naquela altura era um artigo de luxo. Praticamente não existia. O sentimento geral era de abandono. Imagina, sem terra, sem rei e, o mais doído de tudo, sem o templo, que era o centro de tudo, o símbolo da presença de Deus. A grande pergunta no ar era: e agora? Como é que a gente adora a Deus sem o templo? Mas por que tudo isso aconteceu? Uma das razões principais foi o tal do sincretismo. Essa mistura da adoração verdadeira com práticas pagãs acabou corrompendo a nação inteira. É fundamental entender isso porque explica por que a nova visão de Deus seria tão focada em santidade e em separação. E é exatamente como uma resposta a todo esse caos que Deus apresenta o seu plano. A visão do templo não é só uma planta, gente. É a resposta perfeitamente ordenada de Deus para a desordem que o ser humano criou. A visão começa com um guia celestial, medindo cada detalhe do templo. Esse ato de medir, essa precisão toda, é super simbólico. Significa que a restauração de Deus é milimetricamente planejada, ordenada. É o contraste perfeito com a bagunça do pecado que levou à ruína. Cada detalhezinho aqui tem um significado muito profundo. As medidas exatas mostram a ordem de Deus. As decorações, com querubins e palmeiras, simbolizam o encontro entre um Deus santo e um povo justo. E os muros de separação reforçam uma lição que não podia ser esquecida. A santidade exige distinção, separação do que é comum. E essa ideia de um espaço sagrado nos joga direto numa aplicação importantíssima lá no Novo Testamento. O apóstolo Paulo usa exatamente essa imagem para ensinar que hoje o corpo de quem crê é o templo onde a santidade de Deus habita. Ou seja, a lição sobre santidade e ordem é para nós aqui e agora. E agora a gente chega no clímax de toda essa visão, o momento mais esperado. Não é sobre reconstruir um prédio, mas sim sobre ver o retorno daquele que dá vida e sentido a esse prédio. O mesmo profeta que capítulos antes viu a glória de Deus indo embora do templo por causa do pecado, agora testemunha o seu retorno triunfal. A verdadeira restauração não está nas pedras, gente, mas na volta da presença viva de Deus. Esse é o coração da esperança para aquele povo exilado. E é o próprio Deus quem declara: essa restauração é para sempre. Não é uma visitinha temporária, é uma promessa de habitação eterna. O Deus da aliança estava ali, reafirmando seu compromisso com seu povo de uma forma poderosa. E o ponto crucial é o que acontece logo em seguida. Assim que a glória retorna, a atenção se volta toda para o altar. Isso é fundamental, porque o altar é o lugar da expiação. Ele nos lembra que o acesso a um Deus santo só é possível por meio do sacrifício que cobre o pecado. É uma sombra fortíssima do que Cristo faria na cruz. Ok. Com a presença de Deus de volta, a visão se expande. Deus não restaura só um lugar. Ele restaura a vida inteira da comunidade que adora nesse lugar. Esse resumo aqui é brilhante. Mostra os resultados práticos. A nova sociedade se baseia em 3 pilares. Uma liderança que entende que seu papel é de responsabilidade, não de privilégio, justiça social, acabando com a exploração e uma adoração sincera, que se vê na obediência do dia a dia. E para quem ensina a palavra, essa conexão é simplesmente vital. O altar do templo apontava para a cruz de Cristo, o sacrifício definitivo. E o templo de pedra apontava para a realidade espiritual de que cada pessoa que crê é hoje a morada do Espírito Santo. Que ferramenta de ensino poderosa que a gente tem aqui.
Essa visão não é só espiritual, ela é extremamente prática. Deus exige o fim da opressão, o fim da violência e o estabelecimento da justiça. Isso mostra que adoração de verdade e ética social andam de mãos dadas, são inseparáveis. Uma fé que ignora a justiça é uma fé incompleta. Até a liderança é totalmente transformada. O príncipe não está acima da lei. Pelo contrário, ele participa da adoração junto com o povo. Seu papel é definido pelo serviço, pela submissão a Deus e pela obrigação de governar com justiça, corrigindo na raiz os abusos do passado. E assim a gente termina com a visão de Ezequiel, nos desafiando com uma pergunta muito poderosa para os nossos dias. Se nós somos o templo do Espírito Santo, de que forma a nossa vida diária, nossas ações, nossas comunidades, de que forma tudo isso reflete o caráter do Deus que habita em nós? Essa é a grande reflexão que essa visão nos convida a fazer.